Quanticize é uma fórmula utilizada para contar valores, letras, números, né? Como nós já vimos. Então, tudo que estiver dentro de uma célula ele pode contar, baseado em uma ou mais condições. Né? Nesse caso, nós vamos contar, selecionar a partir do nome, sobre o curso, sobre o professor, para tentar extrair essa informação. Eu sempre gosto de colocar aqui embaixo, né, para descrever até mesmo para você entender melhor o que nós estamos procurando dentro dessa base de dados. Primeiramente aqui, olha, nós vamos conferir, eu deixei aqui a tabela, né, que é onde nós vamos preencher com as informações. Eu vou precisar aqui buscar a partir do nome do professor Saraiva, quantos cursos o professor Saraiva de Photoshop no mês de janeiro o professor Saraiva ministrou, tá? E quantos cursos de Illustrator, quantos cursos de Excel e assim por diante. Da mesma forma, a professora Paula, quantos cursos ela ministrou de Photoshop no mês de janeiro. Então, isso, com base nessas informações, né, vamos extrair daqui. Vamos começar aqui pelo professor Saraiva, tá? José Saraiva. Então, aqui eu vou começar com o sinal de igualdade, né? Conte.sys, tá bom? Abrir parênteses e eu vou selecionar o primeiro intervalo. O primeiro intervalo, eu quero saber de onde eu vou tirar a primeira base para buscar essas informações. Eu vou começar pelo curso. Como eu quero o curso de Photoshop, então é com base nisso aqui. Agora eu vou descrever para ele o que eu quero extrair daqui, né? O que eu quero analisar. Nesse meu caso é o Photoshop. Lembre que eu fiz uma aula de referências absolutas e referências relativas. Se vocês não entenderem aqui, vocês podem voltar lá na aula, tá lá no básico ainda, tá? E vocês podem ir para vocês entenderem um pouco melhor essa aula, tá bom? Então, a partir daqui, eu vou descrever. Primeiro, eu vou utilizar uma referência absoluta, né? O que é uma referência absoluta? Eu vou descrever o nome mesmo, né? Que quando eu descrevo um nome, ele é absoluto, ele nunca vai mudar. É diferente de eu fazer uma referência relativa, que eu ia selecionar aqui uma célula, e sempre que eu trocasse a informação da célula, ele poderia atualizar a minha fórmula. Nesse meu caso, não. Eu vou fazer primeiro a absoluta, né? Então, eu vou colocar aqui como Photoshop, tá bom? Photoshop, que é o nome do curso. Legal, vou fechar. Lembre que sempre que for texto, sempre em aspas duplas, né? Eu vou colocar ponto e vírgula, agora eu vou para o segundo critério. Eu quero saber o nome do professor, né? Então, eu vou selecionar o critério. Eu quero que ele busque pelo curso Photoshop e pelo nome do professor. Qual é o nome do professor? Vou colocar entre aspas duplas, José Saraiva, né? E tentem colocar da mesma forma que está aqui em cima, tá? Saraiva, legal, vou colocar aqui aspas duplas novamente, ponto e vírgula. Só que eu quero saber exatamente do mês de janeiro, né? Então vou pegar novamente agora o que? A data, né? Então vou pegar toda essa base de dados da data, né? E vou colocar ponto e vírgula e vou descrever aqui. Nesse caso, da mesma forma, ó, vocês estão vendo que está aqui abreviado, janeiro, fevereiro. No meu caso, eu quero janeiro, então vou colocar aqui Jan, né? Beleza? Vou fechar aspas e vou fechar um parênteses. Eu vou dar um enter. Olha o que ele me deu. Ele está dizendo aqui que o professor José Saraiva, ele fez apenas um curso no mês de janeiro, um curso de Photoshop. Vamos dar uma olhada se realmente é isso que ele está informando. Eu vou selecionar qualquer parte aqui dos meus dados, né? Eu vou lá em dados e vou pedir para um filtro, tá? Vamos primeiro selecionar aqui apenas o nome do José Saraiva. Vou selecionar, legal. Agora eu vou pegar aqui o curso e vou selecionar apenas o Photoshop. Olha aí, do mês de janeiro, realmente, ele só teve um treinamento do curso de Photoshop, tá ok? Deixa eu limpar aqui novamente, pronto. Vou tirar o filtro e vamos para o próximo. Agora nós vamos trabalhar a referência relativa, por quê? Se eu tentar arrastar para cá, vocês vão perceber que já começa a dar erro. Eu vou arrastar o restante, tudo zerado. Por quê? Vocês lembram lá na outra aula também que eu expliquei sobre isso? Se você der 2 cliques, ele vai passar de uma tabela para outra, vai modificar totalmente a nossa fórmula. Então é para isso que a gente precisa fazer os ajustes, né? Travar algumas tabelas e travar algumas linhas e colunas para que a gente consiga ter o resultado que nós almejamos. Então vamos selecionar aqui novamente. A primeira coisa que nós vamos ter que mudar é as referências, por exemplo, aqui em Photoshop. Lembrem que eu falei também que a gente pode criar nossa tabela da forma que nós acharmos mais viável para a gente trabalhar.
Nesse caso aqui eu vou retirar o Photoshop e vou pegar aqui uma referência relativa, né? Lembrando que aqui, digamos, se eu quisesse trocar para colocar Illustrator, ele ia atualizar automático a minha tabela aqui, né? A minha fórmula. Bom, peguei isso aqui, legal. Agora, do nome do professor, eu vou tirar de base de onde? Aqui desse item aqui, olha, eu criei isso aqui justamente para a gente conseguir ajustar a nossa fórmula. Vou substituir, legal. Agora aqui de janeiro, onde ele vai pegar essa informação? Aqui em cima, janeiro. Pronto, tirei tudo, troquei, eu vou dar um Enter, deu tudo certo, né? Vou tentar arrastar para o lado, ó, continua dando erro, né? Lembrando, pensou em tabela, pensou em uma base de dados, você já tem que travar. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo aqui onde eu tirei essas 3 bases de dados? Do professor, curso e treinamento. Então, esses 3, você já começa travando. E aí, olha, só você selecionar, por exemplo, aqui, olha, esse do D4 ao D20, que é exatamente os cursos, né, olha, D4, né, olha, que está na coluna D e na linha 4 até o D20, que é a linha 20, né, a coluna D e a linha 20. Tá legal? Você pode dar um F4, eu não vou poder colocar um F4 porque o meu programa de gravação de tela, ele tem o mesmo atalho e vai dar erro aqui. Então eu vou fazer manualmente aqui, olha, colocar o cifrão. Mas se você selecionar toda essa tua sequência aqui da tabela e dar um F4, ele distribui, né, o cifrão, da mesma forma que eu estou acabando de fazer aqui. Se não, você pode fazer também manualmente, como eu estou fazendo aqui, ó. Linha e coluna, travando linha e coluna, tá bom? Tá, finalizei o primeiro, bora ver se está certo. Não, ainda não vai dar certo. Então vamos lá para o próximo. Vamos travar o restante, né? Nesse caso, podem travar primeiro logo as linhas e colunas, tá ok? Bom, cifrão. Aqui terminei de travar mais uma, né? Aí vamos travar agora a próxima, que é esse aqui, né? Tá? Vou selecionar aqui, ó, tudo isso aqui. Aí pode colocar aí na frente de cada um, ou um F4 aí que ele já facilita o trabalho, né? É um atalho para você travar de uma vez a sequência que você selecionar. Tá, peguei aqui, legal. Bora ver agora se ele já começa a dar certo algum deles. Não, ainda não dá certo. Vamos ver o que é essa célula aqui. Essa célula aqui é aqui onde está a informação do Photoshop, né? Só que o Photoshop, ele precisa vir para baixo quando eu tentar arrastar. E eu quero apenas manter a minha coluna travada, para que ele não passe para as outras colunas. Então, para isso eu venho e travo apenas a coluna que eu preciso. Nesse caso aqui, olha, vou colocar um cifrão aqui e a linha ela fica aberta, porque quando eu arrastar para baixo, eu quero que essa seleção ela pule para essa automaticamente, tá bom? Vou dar um Enter, bora ver aí, opa, ó, já começou a mudar, né? Vamos seguir agora os próximos. Esse item aqui é o nome do professor. Vocês podem perceber que tem 2 professores, né? Então, para isso, eu vou selecionar também da mesma forma. Eu vou travar apenas a minha, nesse meu caso aqui, apenas a minha linha. Lembrando, olha, que eu quero que ele pule de uma coluna para outra, né? Então, eu vou lá e travo a minha linha, né? Eu não quero que ele arraste para baixo. Vou colocar aqui outro. E o último aqui, vocês podem perceber que esse aqui são os meses, tá? É onde está aqui em cima, tá bom? Eu quero que ele, quando eu arrastar, eu quero que isso aqui pule para a próxima coluna, mas que não pule para baixo, né? Eu não quero que ele passe para outra linha. Então eu travo apenas a linha e vou dar um Enter. Vamos ver se está tudo certo aqui. Bom, vou arrastar primeiro para cá, tá? Um está correto. Agora vamos tentar arrastar para baixo. Olha como deu tudo correto. Se puderam perceber aqui, olha, vamos ver se realmente aqui o José Saraiva, ele fez esses 2 cursos de Illustrator, né? Então vou colocar novamente aquele filtro, venho aqui, né, desmarco, coloco só para o José Saraiva para verificar isso e vejo também aqui hoje qual é Illustrator, né? Então vou colocar Illustrator, vou dar OK e realmente mês de janeiro apenas o José Saraiva fez os cursos.